o ensino dessa noite sobre o tema: dois sentimentos e um elemento necessário para sermos batizados com o Espírito Santo ou recebermos o renovo espiritual. Quando eu digo que é necessário dois elementos, é necessário dois sentimentos e um elemento são necessários para sermos batizados com o Espírito Santo ou recebermos o renovo da parte de Deus, eu não estou dizendo que Deus não pode batizar uma pessoa da forma que Ele quiser e da maneira que Ele quiser e no lugar onde Ele quiser. Ele pode sim. Mas quando nós temos estes dois sentimentos e este elemento, os quais vão ser falados nessa noite, nós demonstramos para Deus a necessidade que nós temos do revestimento de poder, da totalidade do derramamento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E para nós falarmos sobre esses elementos, eu estava lendo esse texto bíblico alguns dias atrás, 1 Samuel, capítulo de número 10. E quando eu estava lendo esse texto sagrado que nos fala quando Deus ordena que o profeta Samuel então ungisse Saul por capitão da sua herdade, por capitão sobre Israel. E a Bíblia nos diz que quando Samuel vai lá e unge a Saul, e Saul, na verdade, ele estava naquela região a qual Samuel estava, porque ele foi até ele preocupado com as jumentas do seu pai, que estavam perdidas. E o moço que estava com Samuel falou para ele que naquela região havia um vidente, um profeta, que poderia anunciar a eles aonde estaria as jumentas. E na verdade, o povo de Israel também nesse período já havia clamado a Samuel para que Samuel falasse com Deus, porque o povo queria um rei que fosse adiante dele, como os reis daquela terra. E a Bíblia nos informa que então Saul vai até Samuel, e Samuel então ali, ele aproveita aquela ocasião que Saul estava com ele, e Deus havia separado Saul agora para ser capitão sobre Israel. E quando Samuel ele unge a Saul e declara para Saul que as jumentas do seu pai já haviam sido encontradas. E também Samuel, ele orienta Saul, dizendo para ele tudo aquilo que iria acontecer com ele quando ele saísse da presença de Samuel. E assim então acontece. A Bíblia nos diz que agora Saul sai. Samuel havia informado a ele que quando ele saísse, ele haveria de encontrar dois homens que anunciaria a ele aonde estavam, anunciaria a ele que as jumentas do seu pai já haviam sido encontradas e que o seu pai agora estava aflito por causa dele. E logo após esse encontro com dois homens, Samuel disse que Saul haveria de encontrar 3 homens em específico que estavam subindo a Deus, estavam indo para o lugar de adoração, para o lugar de sacrifício a Deus. E esses 3 homens dariam para ele 2 pães. E a Bíblia diz que Samuel continuou dizendo para Saul
que depois que ele encontrasse aqueles 3 homens, ele sairia. E aí então ele encontraria um rancho de profetas na entrada da cidade, aonde aqueles profetas estariam tocando harpas, estariam tocando instrumentos musicais e profetizando. E ali naquele momento, Samuel havia informado Saul que ele haveria de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra e observando o texto bíblico, eu pude entender e observei 2 sentimentos específicos que Deus permitiu que fosse revelado para Saul, para que ele entendesse e compreendesse como ele haveria de ser cheio do Espírito de Deus. E quando eu observo que no segundo encontro do rei Saul, a Bíblia nos diz que agora Saul, ele encontra com 3 homens. Esses 3 homens, eles estavam levando, um homem levava 3 cabritos. Vamos ler o texto bíblico, versículo de número 3. A Bíblia diz: e quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Nós observamos que cada homem daquele, ele levava algo para um lugar de encontro a Deus, para um lugar de adoração, para um lugar de sacrifício. A Bíblia nos diz que um homem, ele levava 3 cabritos. Interessante é que quando eu vejo esse homem levando 3 cabritos, eu entendo porque eles eram 3 homens, que cada cabrito daquele era para um homem daquele, para ser oferecido em sacrifício ao Senhor Deus. Quando eu observo que aqueles cabritos, eles estavam sendo conduzidos para a presença, para o lugar aonde era o lugar de adoração, eu observo que aqueles homens estavam conduzindo aqueles animais para serem sacrificados a Deus. Quando se fala em sacrifício, eu tenho que voltar alguns ensinos atrás. Eu me lembro que 2 ou 3 quarta-feiras atrás, nós aprendemos sobre o templo perfeito de Deus. E nós falamos que no templo móvel da casa do Senhor Deus, havia 3 lugares em específico: o átrio da casa do Senhor, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E nós comparamos esses 3 lugares em específico com a tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. Se nós analisarmos conforme o ensino que fora dado há 2 ou 3 quarta-feiras atrás, nós vamos observar que no átrio da casa do Senhor, o lugar comparado com o corpo físico do homem, naquele lugar havia em específico o altar do sacrifício e a pia da purificação, a pia de bronze. Quando eu observo o lugar do sacrifício, o altar, o lugar aonde era queimado todo o sacrifício oferecido a Deus, nós falamos e demonstramos daquele ensino que aquele lugar representa o nosso corpo,
Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, alguém leia para mim, por gentileza. Romanos, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou falando sobre dois sentimentos e um elemento necessário para que eu venha a ser batizado, para que Deus, Ele me encha do seu Santo Espírito. Pode ler, meu querido. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, lê de novo. Não sedes conformados com este mundo. Beleza? Irmãos, podemos observar que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que esse corpo nosso, ele tem que ser oferecido a Deus em sacrifício vivo, que é um culto racional a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, alguém abra aí e leia para mim, capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que ele subjugava o corpo dele em total e plena servidão a Deus, para que ele não fosse ser desaprovado diante de Deus. 9:27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Observamos que esse sentimento de se sacrificar, de se doar por completo a Deus, de se entregar de corpo, alma e espírito, ele trouxe para Paulo esse sentimento de subjugar o seu próprio corpo em servidão a Deus. E o interessante é, abra comigo também a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 9, versículo 23 e 24. Jesus, ele chegou ao ponto de dizer-nos, pode ficar de pé quem vai ler, Lucas 9, 23 e 24. Jesus chegou ao ponto de nos dizermos que nós teríamos que ter um sentimento específico em nós, para nós seguirmos a Ele, um sentimento de renúncia, um sentimento de largar tudo por Ele. Pode ler, meu querido. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Interessante, irmão, que quando eu vejo Samuel falando para Saul: ei, Saul, você vai sair daqui e você vai encontrar 3 homens, e esses 3 homens no caminho, eles vão te dar 2 pães. Interessante, mas aqueles homens tinham 3 cabritos,
Mas aqueles cabritos, eles tinham que oferecer cada um para si um cabrito daquele. Era o sacrifício deles para com Deus. Mas Saul, ele saiu e foi de encontro àqueles homens. Qual a necessidade de que Saul ele se deparasse com aqueles homens? Pois o próprio profeta Samuel, ele teria como suprir a necessidade de Saul, dando para ele o pão necessário para a sua jornada. Mas, se nós observarmos, nós observamos que Deus ele queria ensinar algo para Saul, e quem sabe algo para nós hoje, quem sabe não, com plena certeza, através do poder da sua palavra. Se nós observarmos bem, quando nós analisamos o texto de 1 Samuel, capítulo de número 10, e nós vemos os 3 homens com 3 cabritos para oferecerem em sacrifício a Deus, e agora chega Saul diante deles, e Saul não tinha nada para oferecer em sacrifício a Deus. Até mesmo porque Saul, a intenção dele não era de subir a Deus. Aleluia. Saul ele não iria lá oferecer sacrifício a Deus. Não. Mas Saul ele haveria de receber a presença do Deus vivo sobre a vida dele. Saul naquele momento ele tinha que ter a sensibilidade, o sentimento de renúncia, o sentimento de se auto-sacrificar em prol da vontade daquele que havia o chamado. Se nós analisarmos bem a nossa vida, o porquê que hoje já não acontece no meio da igreja o batismo com o Espírito Santo, o porquê as pessoas hoje já não sentem a graça de Deus sobre a sua vida, porquê que as pessoas hoje não sentem aquela alegria do Espírito, e são cheias, como houve lá em Atos capítulo de número 2, quando o povo sente aquele vento impetuoso e veemente, a casa toda é cheia de glória, e a presença do Espírito de Deus era tão notória, que as pessoas viam línguas repartidas como que de fogo, e as pessoas ouviam as pessoas falarem outras línguas. Hoje já está uma raridade nós vermos isso na casa do Senhor. Está faltando um sentimento em nós cristãos, o sentimento do sacrifício verdadeiro, o sentimento da renúncia. Hoje nós estamos preocupados com as coisas da terra. Nós estamos como Maria não, nós estamos como Marta, fadigado, cansado, com tantas preocupações, e já não ficamos mais nos pés de Jesus. Jesus ele está procurando o povo para derramar abundantemente do seu Espírito sobre eles, um povo que se atenta ao sacrifício, um povo que oferece um sacrifício vivo e agradável a Deus. O povo já não quer mais oferecer sacrifício, o povo já não quer mais renunciar diante do mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós não conseguimos mais renunciar às coisas dessa terra. E Jesus ele disse que nós que somos do alto, devemos buscar as coisas que são do alto. Aleluia. Jesus ele quer nesta última hora derramar do seu Espírito sobre a sua igreja, mas Jesus está procurando sentimentos verdadeiros, homens que verdadeiramente estão dispostos a se auto-sacrificar, como o próprio apóstolo Paulo disse: eu subjuguei o meu corpo à plena servidão a Deus, para que eu não venha a ser reprovado. O povo já não quer mais fazer isso, colocar o seu corpo em servidão. Agora não, estamos vivendo um período que agora o povo, tudo é graça. Agora nós temos o evangelho da hipergraça. É uma graça igual que não tem nada a ver. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nossos pecados já foram pagos pelo preço de sangue. Então agora é tudo na graça. E esse negócio de tudo na graça, nós estamos observando que as pessoas têm se esfriado na presença de Deus. Jesus ele quer fazer algo diferente. Jesus ele quer gerar um avivamento no meio da sua igreja. Somos pentecostais, mas já não vemos mais o Pentecoste dentro da igreja. Vemos movimento, corre, corre, pula, pula, gritaria.
mas não vemos o verdadeiro movimento do Pentecoste, a verdadeira obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz aqui que quando Saul ele foi cheio, ele se transformou em um outro homem. A mudança, a presença do Espírito de Deus na minha e na sua vida tem que gerar algo, tem que gerar uma separação das coisas dessa terra, tem que gerar um avivamento na minha vida e na sua. Mas hoje nós estamos aprisionando o Espírito de Deus debaixo do nosso querer. É como eu quero, do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. Hoje já não é mais da forma que Deus quer, da forma que Deus nos orienta. Não, hoje é da forma que nós queremos. E Deus precisava mostrar isso para Saul. Ei, Saul, você está vendo? Tem homens indo para a minha presença, Saul. Tem homens levando sacrifício de adoração a mim. Saul, se atenta. Você vai precisar se sacrificar para fazer a minha vontade. Saul, você vai precisar, Saul, renunciar à sua vontade para fazer a minha vontade, Saul. Você está vendo? Eles estão subindo para a minha presença, estão levando cabritos para imolar diante de mim, para queimar diante de mim um cheiro suave e agradável. Eu me agrado do sacrifício, mas esse sacrifício vivo, o culto racional, é esse sacrifício que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Jesus ama esse tipo de sacrifício, a ponto de Paulo sujeitar o seu corpo à servidão. Deus estava falando: Saul, olha para esses homens, Saul, dá uma olhadinha para eles. Estão subindo um monte para ir queimar, oferecer o holocausto para mim, sacrifício. Você precisa entender isso, Saul. Observa o que eles estão levando, o sentimento de sacrifício, o sentimento de que eu preciso fazer a tua vontade. Quando o povo ia sacrificar, não era porque o povo queria sacrificar, é porque Deus havia ordenado que o povo devia oferecer sacrifício. Então o sacrifício, eu tenho que entender que eu faço é porque Deus quer que eu me sacrifique por amor a Ele, a sua palavra, ao seu querer. Mas hoje não. É a nossa vontade, é o nosso desejo, é como nós queremos viver, é como nós queremos andar, é o que eu quero praticar, é o que eu quero falar, é da forma que eu quero falar. Existe uma divisão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Hoje o povo de Deus é um falando mal do outro. Observamos nas redes sociais, chega o estômago embrulha de tantas pessoas que falam mal uma das outras. É um olhando o pecado do outro, apontando o pecado do outro, é um maldizendo o outro. Mas ninguém mais quer se sacrificar, porque nós desejamos as coisas dessa terra, nós estamos voltados às coisas dessa terra. Mas Deus queria ensinar a Saul: você tem que sacrificar. E eu vou até você, vou descer através do meu Espírito sobre a sua vida. Mas eu quero que você tenha visão: existe um homem subindo na minha presença e oferecendo sacrifício.